Graça e paz, bom dia. Aqui é a pastora Sandra falando. Hoje, dia 19 de outubro, vamos à palavra de Deus de hoje, que o tema é Fortaleça sua fé no Senhor. Agora nós vamos ler lá em Romanos. Eu quero ler com você o capítulo 1 de Romanos, Romanos 1. O verso 16 e o 17. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Ela diz assim, ó, o 16 e o 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé é um músculo espiritual que necessita ser exercitado a fim de evitar que se atrofie e enfraqueça espiritualmente todo o nosso ser. No início, a fé é uma decisão, em seguida, um exercício de obediência e depois um presente de Deus à medida que ela é multiplicada. Damos nosso primeiro passo de fé quando decidimos receber a Jesus. Depois disso, toda vez que decidimos confiar no Senhor em qualquer situação, fortalecemos nossa fé. E todas as vezes que decidimos não confiar nele, nós a destruímos. A fé é nossa decisão diária de confiar em Deus. É impossível alcançar o bem-estar espiritual sem fé. Esse dom de Deus, porém, precisamos obedecer para fortalecermos. Lá em Efésios 2, do 8 ao 10, diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. É justamente porque somos de Deus, uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus, o nosso projeto já foi para que nós fizéssemos as boas obras. Entendeu? A salvação não vem por causa das boas obras. A salvação é pela graça por meio da fé. Porque senão alguém ia dizer, eu fiz mais, por isso que eu sou salvo. Sou salvo porque eu fiz mais, você fez pouquinho. Tem nada a ver. A salvação é pela graça por meio da fé. É um presente imerecido. Nós não tem nada que você faça. Eu vou fazer mais do que o outro, vou ser salvo. Mais, porque eu vou fazer mais. Não é a tua obra. Você aceitou o presente de Deus, pela fé você é salvo. Um passo importante nesse sentido é encher a sua mente com a palavra. Lá em Romanos 10, 17 diz assim, ó: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, você precisa, um passo importante para fortalecimento da fé é ouvir a palavra de Deus. É isso que as pessoas não entendem, né? Quando elas, eu não sei se eu creio em Deus, esses dias eu ouvi alguém dizer para mim assim, eu não sei se vale a pena, porque você não segue a Deus, você se ferra. Se você segue a Deus, você se ferra. A pessoa ela não consegue entender que não é pelo que se vê. A salvação, ela é, ou você tem fé para crer que Jesus veio, morreu na cruz, num sacrifício só, único, pelo pecado de toda a humanidade,
e que ele veio nos trazer a salvação de graça. É pela graça que nós somos salvos. Mas você, quem sabe você reconhece, como teve, né, um cidadão quando encontrou Jesus, que Jesus disse assim: tendes fé? Ele reconhece, ele diz assim: eu tenho fé, Senhor, mas acrescenta a minha fé. Então é reconhecer que tem pouco e precisa de mais. Aí um cidadão desse, em vez de ler a Bíblia, em vez de ouvir um louvor, ao invés de ouvir uma pregação, o que que ele faz? Ele vai procurar vídeo de pessoas que estão amarguradas, pessoas revoltadas com Deus, sabe? Talvez até bate com a ideia que você tem, mas qual que é a origem? Por que que você tem esse sentimento? Quem foi que te apresentou Jesus? Como que foi a tua infância? Então, de repente, o exercício da fé, como diz aqui, é um músculo espiritual que você tem que exercitar para que não venha atrofiar, você não venha morrer sem fé, sabe? Você precisa fortalecer isso como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você precisa ouvir a palavra de Deus, ler, estudar a Bíblia, isso aumenta a sua fé. Outra coisa importante é rejeitar qualquer espírito de dúvida enviado pelo inimigo, que tentará minar a sua confiança de que Deus seja capaz ou fiel o suficiente para suprir as suas necessidades. Muitos israelitas caíram nessa armadilha e por isso não puderam entrar na terra prometida. Se você ler lá em Hebreus 3, o verso 19, diz: vemos assim que por causa da incredulidade eles não puderam entrar na terra prometida. Um caminho que era para durar. Eu não sei se chega a durar, se chegaria a durar meses, eles ficaram 40 anos. E teve muitos que morreram por causa da incredulidade, porque eles deram uma volta a mais, porque por causa da murmuração e por causa da rebeldia e por causa da incredulidade, morreram e não puderam entrar na terra prometida. Então, você precisa decidir rejeitar o espírito da dúvida. Ah, mas será mesmo? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. A pior coisa que você faz é quando você está já passando por uma luta. Você, ao invés de você buscar coisas que vão impulsionar você para frente, você vai buscar um vídeo de um ateu. Você acha que o cara vai querer convencer você do quê? Se ele não crê em Deus. Entendeu? Essas pessoas, elas querem provar que Deus não existe. Só que ao mesmo tempo é tão interessante. O ateu é muito engraçado, porque o ateu, ele diz assim, ele na verdade ele não tem certeza nem do que ele é, ele não crê em Deus, mas ele atribui todas as coisas negativas que acontecem a Deus. Como é que a gente vai entender esse povo, né? Você é ateu, já viu aquele que ele é tão ateu que ele diz graças a Deus. O ateu é terrível, gente. Ele quer provar, mas aí ele diz assim: Deus não existe. Se ele existisse, por que que aconteceu tal coisa? Quer dizer, ele está colocando uma dúvida, ele não consegue afirmar. Porque, sabe, olha, é muita amargura, é muita raiz de amargura, é muita letra, é muito estudo, é muito razão. E para você chegar até Deus é com fé. Você sabe o que está escrito lá em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se a pessoa não tem fé, não vai receber. Não tem. Vai acontecer o que com ela se ela não tem fé? Ou ela quer crer só um pouquinho, só para provar? Ah, vamos ver então se Deus existe. Se Deus existe, Deus vai fazer tal coisa. Ué, isso não é fé. Fé é você crer que ele existe, que ele vai fazer. O tempo de Deus é diferente, o jeito de Deus trabalhar é diferente do nosso. Isso revela com quanto somos limitados. Precisamos estar cientes das próprias limitações.
Não quer dizer que não tenhamos fé. Sentir que Deus tem limitações é o que indica a falta de fé. Quando a fé brota, ela dá à luz a esperança e passamos a confiar incondicionalmente no Senhor em toda e qualquer circunstâncias. Você sabe que você tem que ser uma pessoa tão ousada que quando alguém diz para você não crer, daí que você tinha que crer, sabe? Porque não crer e reclamar, e você olha para as pessoas, elas estão do mesmo jeito. As que não creem cometem suicídio, estão sem esperança. Você olha no olhar dela, não tem brilho. Você olha para ela, não tem vida. Ela vive uma vida promíscua no pecado, não tem fidelidade no relacionamento. Uma pessoa que não crê em Deus, não tem temor a Deus, ela não respeita o próximo, ela não respeita o pai e a mãe, ela não tem amor. Não existe. Por mais que ela diga que tem, não tem. Porque a base de todos esses sentimentos bons é Deus. Você olha para você ver como é que tudo se contradiz nesse mundo, né? Então eu acredito assim, seja uma pessoa diferente e creia em Deus. Eu vou crer. Ah, é para não crer? Então agora que eu vou crer. Porque eu preciso que aconteça algo de diferente na minha vida. Eu não quero ser igual aos demais. Porque todos aqueles que creem todos os dias são surpreendidos pelo de repente de Deus. Você quer ser abençoado? Então você precisa se posicionar. Vamos orar? Senhor, nós queremos, Pai, em nome do teu filho amado Jesus. Eu quero orar agora, Senhor, por essas pessoas. Quem sabe teve alguém que parou para ouvir esse áudio de hoje, desse bom dia, falando sobre fortaleça a sua fé, justamente porque está tão sem fé, não consegue acreditar mais em ninguém. E se não acredita no ser humano, vai acreditar em Deus? Quem sabe, Senhor, nós estamos agora orando por alguém que dentro dela ela não repete, ela nem verbaliza porque ela não quer dar o braço a torcer, mas dentro dela o seu espírito está clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Acrescenta a minha fé. Acrescenta a fé, Senhor. Assim como o Senhor acrescentou, Senhor Jesus, daquelas pessoas que encontravam o Senhor. Nós sabemos que o milagre acrescenta a fé. Nós sabemos que tem muitas pessoas que a fé surge diante de um milagre. Ela vai presenciar na vida de alguém, ela vai ouvir um testemunho, ela vai saber de algo que aconteceu, ela vai ouvir um versículo, ela vai ouvir uma palavra que vai trazer uma chama nova para dentro do seu coração. Acende essa chama, a chama da fé. Deus, que essa pessoa venha estar exercitando a sua fé no estudo da palavra, na leitura da Bíblia, ouvindo pregações, ouvindo ministrações. Direciona, Espírito Santo de Deus. E que essa fé não venha esmurecer. Não deixa, Senhor, ninguém morrer sem fé. Não deixa ninguém morrer no deserto. Que todos possam chegar ao pleno conhecimento de Deus e que venha acender a chama da fé no seu coração, para que sejam salvos. Pois a salvação é de graça, é um dom de Deus, é pela fé, não é mérito do homem, Pai. Senhor Espírito Santo, ajuda a quem está nos ouvindo agora a entender isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Fica na paz do Senhor. Exercite o músculo da fé. Não vai deixar atrofiar, hein? Que Deus abençoe o seu dia. Fica na paz. Abraço. Até a próxima.